Fazendo uma breve revisão com relação ao eletrocardiograma, né? É muito importante, se a gente quiser ver algum eletro alterado, é importante entender o que que é o eletrocardiograma normal. Então, o eletrocardiograma normal, a gente tem alguns componentes nas ondas, né? O primeiro componente seria a onda P. A onda P, ela basicamente é gerada pela despolarização atrial, tá? Não é o nó sinusal batendo, não é o nó sinusal batendo. É o estímulo elétrico que sai do nó sinusal, passa pelos átrios. Nessa passagem ele despolariza essa massa atrial e aí você vai ter a formação da onda P. Então é isso que você está vendo quando você vê a onda P, é o átrio despolarizando e contraindo. Logo depois disso, o estímulo elétrico ele vai chegar no nó AV. O nó AV ele dá uma segurada no estímulo por alguns milissegundos. Então você vai ter um intervalo ali, que é o intervalo PR, que na verdade ele vai do começo da onda P até o começo do QRS. E aí logo depois esse estímulo elétrico ele desce de forma muito rápida pelos dois feixes, né, pelo nó AV e feixe de His, despolarizando todos os ventrículos, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, de uma forma só. Então uma cavidade, são as cavidades muito musculosas, tem uma massa muscular muito grande, e aí quando você tem essa despolarização, você tem uma onda de amplitude grande, porque a massa muscular ela é muito grande. E como essa despolarização ela acontece de forma uniforme dos dois lados, de forma muito rápida ao mesmo tempo, você vai ter uma despolarização de duração curta. Então, você gerando esse complexo que é o complexo QRS. Então, essa duração do complexo QRS ela costuma ser muito curta, geralmente para baixo de 120 milissegundos, porque toda a despolarização acontece de uma vez. Logo depois que o tecido é despolarizado, então os ventrículos se contraem, o tecido muscular ele é repolarizado, você tem a repolarização ventricular e ele fica pronto para receber um novo estímulo. Essa repolarização ela acontece de forma mais lenta e mais difusa, ela não é tão uniforme assim. Então você tem uma onda de menor amplitude e maior duração, que é a onda T, que equivale à repolarização. E a partir dali o ventrículo está preparado para receber um novo estímulo elétrico e poder se despolarizar novamente. Então, basicamente, quando você vê o elétron, são esses componentes que a gente precisa procurar, ok? A gente tem, então, essa relação entre as ondas, eu já falei, quando a gente vê o traçado, o papel milimetrado do elétron, você tem, são esses quadradinhos pequenos, né? Então, cada quadradinho desse, cada um desse aqui, ele vai equivaler em duração a 0,04 segundos, né? Então, são 40 milissegundos. E de amplitude, cada quadradinho desse equivale a 1 milivolt, tá? Então, com isso você consegue medir a amplitude do sinal em milivolts e a duração do sinal em milissegundos ou segundos, ok? E aí você tem alguns intervalos que são importantes. O intervalo PR, igual eu já comentei, que vai do começo da onda P até o começo do QRS. O complexo QRS em si, que geralmente é um complexo QRS, tem uma duração menor do que 120 milissegundos, no geral, tá? Quando você não tem nenhum problema, que vai do começo do complexo da onda Q até o final da onda S. E aí você tem um intervalo QT, que é o intervalo que você mede do começo do complexo QRS até o final da onda T. Eventualmente você pode ter algumas outras ondas que nem sempre são tão proeminentes, como a onda U ou alguns outras alterações, outras ondas que podem ser vistas dependendo da alteração do elétron. Mas na base seria isso daqui, né? E a gente vê a questão do intervalo, né? Então o intervalo PR, o normal seria de 120 a 200 milissegundos, ou 0,2 a, desculpa, 0,12 a 0,20 segundos, ou 120 a 200 milissegundos. O complexo QRS, que tem uma duração menor do que 120 milissegundos ou 0,12 segundos. E o intervalo QT, que geralmente você tem que corrigir ele para frequência cardíaca, através de uma. Existem algumas fórmulas para corrigir. Uma delas é você dividir o intervalo QT em segundos pela raiz do intervalo RR, e esse valor ele tem que ser geralmente ali para baixo de 450, pelo menos para baixo de 500, né? Em homem e mulher você pode ter uma certa variação relacionada a isso. Valores principalmente aí para cima de 500 são já considerados bem elevados, né? O normal ali para baixo de 450, 470 milissegundos, tá? Com relação aos complexos QRS, então, como eu falei, esse estímulo, quando ele desce pelo 9 feixe de His, ele desce de forma muito rápida para todos os ventrículos. Então, despolariza tudo muito rápido. Então, você vai ter um complexo QS que ele é estreito. Ele é de duração bem curtinha, menor do que 120 milissegundos, tá? Se por algum motivo eu tiver um bloqueio, uma interrupção nisso,
o que vai acontecer é que o estímulo elétrico ele não desce mais pelo sistema de condução. Ele vai ter que ir fibra a fibra despolarizar. Ele vai despolarizar o ventrículo, mas ele vai fibra a fibra. Então, o que acontece é que eu vou ter um aumento na duração dessa despolarização. E aí o complexo QRS ele vai ficar alargado. Você tem um aumento da duração e ele vai ficar maior do que 120 milissegundos, tá bom? Então, é importante vocês entenderem isso, principalmente quando a gente fala com relação a arritmias ventriculares, porque as arritmias ventriculares vão ter uma característica que a gente vai discutir, que são arritmias de QRS largo, tá? Só que é importante entender que em algumas situações você vai ter ritmos atriais que fazem QRS largo por causa desse distúrbio de condução, que pode ser intermitente ou permanente, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um bloqueio de ramo direito, o que seria o bloqueio de ramo direito? Quando o estímulo elétrico desce pelo nó V e ele vai descer pelo feixe esquerdo e feixe direito, o feixe direito está bloqueado. Então, o estímulo elétrico ele vai descer muito rápido pelo lado direito e depois ele vai pelo lado esquerdo, desculpa, e depois ele vai fibra a fibra para o lado direito, para despolarizar o lado direito. Então, o que acontece é que eu vou ter, olhando V1, teoricamente V1 seria você olhando o lado direito, né? Você vai ter um estímulo elétrico que se afasta muito rápido do lado direito, porque está despolarizando o ventrículo esquerdo, e depois ele vem para o lado direito, mas ele vem de forma mais gradual. Então ele faz essa onda positiva aqui, fazendo essa orelhinha, né? Então você tem a fase de despolarização do ventrículo esquerdo, a fase de despolarização do ventrículo direito, que acaba sendo mais lenta. Então você faz um QRS largo, maior que 120 milissegundos, geralmente maior que 130, e com esse padrão em V1. E quando eu olho em V6, que seria olhando o lado esquerdo do coração, né, como se fosse uma câmera olhando aqui, inicialmente você tem uma onda de despolarização de massa grande, porque o ventrículo esquerdo tem uma massa maior. Então você tem uma onda de despolarização do ventrículo esquerdo, dá uma amplitude de onda grande e duração estreita, porque ele desce rapidamente pelo sistema de condução, pelo ramo esquerdo que está preservado, e depois ele vai fibra a fibra para o lado direito. Então ele vai se afastando do lado esquerdo, que é onde está V6. Então você vai ter essa onda de duração mais longa, uma amplitude não tão grande, porque o VD, ventrículo direito, ele tem uma massa menor, né? E que acontece fibra a fibra, então acaba tendo essa duração maior. Então esse é um padrão de bloqueio de ramo direito no elétrico, você olhando em V1 e você olhando em V6, né? Você está vendo a mesma coisa acontecendo em dois sentidos opostos, né? E esse aqui é um elétrico que a gente vê com isso que está representado. Então a gente vê um ritmo sinusal, tem onda P, ó. Cada onda P está gerando um complexo QRS. O intervalo PR é preservado, ele dura aí menos do que 200 milissegundos. Mas quando eu olho o QRS, olho em V1 o QRS, tem aquela orelhinha que a gente falou, que é a despolarização do ventrículo direito, que está retardada, porque o ramo direito está bloqueado. E quando eu olho em V6, é um QRS estreito, mas se você olhar a fase negativa dele, que é olhando o estímulo se afastando do lado esquerdo e indo para a direita, você vê esse atrasozinho final, tá? Isso aqui seria o BRD, que é um bloqueio de ramo direito. Agradecer aí todos que ficaram até o final da aula. Lembrando que vocês podem enviar nos comentários se tiver alguma dúvida, dentro do possível a gente tenta responder a todos, tá? A gente tem aulas disponíveis aí sobre outros temas relacionados à saúde geral, arritmias cardíacas, eletrocardiograma. Quem puder pode curtir, compartilhar com as pessoas. Essa aula ela é gratuita e fazendo isso você valoriza muito o nosso trabalho aqui para divulgar isso, tá bom? E fique atentos que nós temos ainda as próximas aulas aí de arritmias supraventriculares, bradiarritmias. Então vamos estar sempre com conteúdo novo. Você pode seguir a gente aqui para receber o aviso quando tiver aulas disponíveis, tá bom? Um grande abraço para todos e até a próxima.